Olá, segundo ano. Hoje vamos fazer uma revisão de história do conteúdo de parentes. Na última aula, a gente aprendeu que família é todos que moram dentro da mesma casa, certo? Certo. Então, o que dizer das pessoas que a gente fala também? Muitas vezes a gente fala, é minha família, é da minha família, é da minha família. Mas na verdade, a gente tem que falar que são nossos parentes. Porque família mora dentro da mesma casa, se ele não mora dentro da mesma casa e ele faz parte da nossa árvore genealógica. Alguém já ouviu falar sobre a árvore genealógica? Então, eu vou colocar um exemplo aqui e aí vocês vão perceber que a árvore genealógica, a gente começa a fazer um traçado dos nossos familiares. Por exemplo, começa comigo e aí eu vou colocar minha mãe, meu pai, mas a mamãe e o papai vieram da onde? A mamãe e o papai também tiveram a família deles. Tiveram a mãe, o pai do papai, a mãe do papai. Então, assim vai. Isso são os nossos ancestrais, tá? E quando a gente vai vendo essa estrutura da árvore genealógica, a gente começa a perceber que todos nós viemos de uma família, né? E que eu tenho pai e mãe, a minha mãe teve mãe e pai, meu pai teve mãe e pai, e o pai do pai da minha mãe também tiveram as mesmas estruturas familiares, tá? Então, todos esses fazem parte dos nossos parentes, tá? Os parentes são os nossos avós. Quando eu falo, e a mãe da minha mãe é minha avó materna. Quando eu falo, o pai da minha mãe é meu avô materno. Quando eu falo, a mãe do meu pai é a minha avó paterna. Quando eu falo, o pai do meu pai é o meu avô paterno. Já perceberam que a palavrinha paterno vem de pai e materno vem de mãe? Isso. Então, toda vez que eu vou falar da vovó, que é mãe da minha mãe, é minha avó materna. Toda vez que eu vou falar dos meus parentes que vieram do meu pai, eu vou falar paterno. Seja tio, seja primos. São meus primos por parte de pai, são meus primos paternos, meus primos maternos, meus avós maternos, meus avós paternos. Então, assim a gente vai classificando os nossos parentes, tá? Uma forma da gente ter muito clara quem são os nossos parentes, eles têm os mesmos sobrenomes. É denominada a família Beck, né? Os meus avós paternos, que me deram o nome Beck, e a gente fala que vem da família Beck, a família do meu pai. A minha mãe, ela me deu o sobrenome Oliveira. Lembra que a gente já falou sobre os sobrenomes lá nas primeiras aulinhas, quando a gente falou que a gente recebe o sobrenome da mamãe e o sobrenome do papai. Primeiro o sobrenome da mamãe, depois o sobrenome do papai, tá? Então, o meu sobrenome, Beck, veio da família paterna, do papai. O meu sobrenome Oliveira veio da família da minha mãe, tá? Então, a família Oliveira se juntou com a família Beck, e aí a gente fez a família Oliveira Beck, tá? E a gente consegue detectar os grupos familiares pelos sobrenomes também, tá bom? Então, nós temos as classificações tio e tia. Os tios são os irmãos ou do papai ou da mamãe, né? A gente fala primos, os primos são os filhos dos meus tios, que vão ser também por parte de mãe e por parte de pai, tá bom? E os avós, a tia já explicou, que são os avós maternos e os avós paternos. Todos esses grupos formam os nossos parentes, tá bom? Beijo, até a próxima revisão.